A palavra que eu ministrei, que eu acho que eu fui mais feliz na vida, foi sem nenhum estudo. Na cidade, no povoado de Barra do Tarraxi, o município de Rodelas, Campo de Rodelas, aliás, município de Xorroxó, porém Campo de Rodelas, no sertão da Bahia. Um trabalho, antigamente era comum as festas ter domingo de tarde, ter festa. Tinha domingo de manhã, de tarde, às vezes, na maioria encerrava as caravanas de outras cidades, de tarde logo já ia embora. E o pastor Maurício, o pastor Maurício é como um pai para mim. Eu já morei na casa dele, ele me discipulou. Eu tenho vontade de trazê-lo aqui para dizer para a igreja que o que eu tenho de melhor eu herdei dele, o que eu tenho de pior eu não atendi a ele. E o pastor iria pregar nesse estudo. Ele não pôde ir, avisou ao dirigente, que era pregador, e bom pregador inclusive, e é até hoje, pastor Fábio Nobre. E aí eu fui com a caravana. Chegou lá, eu já era presbítero, ele me chamou e colocou no púlpito, eu estou lá e olhava para um lado, para o outro, não via nenhum pregador. Falei, quem será que ele escalou para substituir o pastor Maurício? Mas não passou pela minha cabeça. E quando foi faltando pouco tempo para o fim, uns 40 minutos para o fim, ele diz assim, vamos ficar de pé que nós vamos ouvir o pregador, o irmão presbítero Pedro Santo Inês, que está aqui representando o pastor Maurício, trazendo a palavra. Eu, naquele dia, foi um dia de luta, que eu não tinha sequer a Bíblia, aberta a Bíblia. Quando ele falou assim, eu já sou amarelo, eu fiquei um pouco mais amarelo do que o normal. E enquanto ele estava orando, a minha oração foi, Deus, tu ia usar o pastor Maurício nessa tarde, então me usa. Aleluia. E eu me lembro até hoje de detalhe do que eu falei. Eu contei a história do nascimento de Samuel, da oração de Ana, de você entregar para Deus aquilo que você mais deseja. Ana desejava um filho e entregou para Deus, quando Deus a deu. E quando terminou aquela palavra, não sei de onde veio aquilo, teve uns obreiros, presbíteros idosos, chegou, chorou, me abraçou e disse, eu nunca vi, eu tenho 30 anos que eu nunca vi uma palavra como essa. Então, não foi, e eu estou dizendo isso, estude, leia, compre livros, se esforce para dar o melhor. Mas nesse dia eu não fiz nada disso, foi o próprio Deus que deu graça e teve misericórdia. E eu admiro muito quem estuda, quem lê, quem tem livros. Eu, para preparar uma mensagem, às vezes eu leio porções de 5, 6 livros para ver se sai alguma coisinha. Não é igual o Flávio, que se chamar ele agora para uma vigília, ele chega já lá e dá conta, já está pronto. É como o Aleph para cantar, já nasceu pronto. Já nasceu pronto. Bondade do Senhor. Pastor, a gente sabe que o senhor não caiu de paraquedas, se é que eu posso usar esse termo, um dito popular. Houve um processo para o senhor chegar onde o senhor está hoje, não é verdade? E assim, tem muitos jovens, nós temos um exemplo de Maico, que hoje prega a palavra de Deus, e eu sei porque quando eu iniciei no Ministério da Pregação, eu iniciei com o sonho de um dia crescer no ministério, enfim, de me tornar um obreiro. E qual o conselho que o senhor dá para os jovens aspirantes? O senhor usou muito esse termo antes da consagração, da última consagração que teve, falou sobre aspirante ao ministério. Qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas? O senhor pode dar para essas pessoas? No meu caso, o que deu certo no meu caso foi colar com o meu pastor. Quando eu li aquela passagem que Eliseu era o homem que deitava água nas mãos do profeta Elias, servo, literalmente servo, e eu entendi que era isso, ainda que eu não queria ser como ele, eu só queria ser servo mesmo. A minha intenção era ser servo do pastor, servir no ministério dele. Eu não queria nunca ser pastor, não pensava. E eu me alegrava com isso, que chega um momento quando você não que seja pecado, a Bíblia diz que quem deseja o pastorado está desejando coisa boa, não é? Mas eu colei com o meu pastor, ia com ele, viajava com ele, ia para as congregações com ele, eu queria saber quando é que ele ia. Eu trabalhava na prefeitura de Tarantim na época, e eu
pedia para me liberar, falava só, me libere que eu tenho um compromisso, e sempre conseguia. Então eu acho que quando você identifica um homem de Deus na sua vida, no seu ministério, que é um homem de Deus e que é sério, que tem responsabilidade, cole com ele que Deus vai fazer acontecer. Você vai se espelhar nele, tem alguém que você admira, você se espelha, cole com ele que vai dar certo. Não tem como dar errado. Foi assim comigo e eu acho que com quem fez assim deu certo. Glória a Deus. O pastor, algumas pessoas elas têm a ilusão, na verdade, que a Bíblia nos diz o contrário, mas que quando você se torna cristão, tudo vai ser as mil maravilhas. E a gente sabe que as dificuldades são bem maiores. O senhor poderia contar para nós, acho que já até citou algumas, mas uma das maiores dificuldades que o senhor passou depois que, não como pastor, mas como o senhor se tornou cristão, e uma das maiores dificuldades que o senhor passou por esse momento? Talvez quando alguém vem logo para Cristo, a maior dificuldade é a rejeição até da família. Eles não entendem. Eu me lembro que eu fui em Salvador, uma irmã minha que já é falecida, ela começou a fazer umas perguntas estranhas para mim. Como é que tá papai? Aí, tá bem e tal. E sua mãe? Tá bem, como é o nome de sua mãe? Aí eu falava. E seu irmão mais velho qual é? Não, o mais velho lá em casa sou eu. E o mais novo que você, quem? É fulano. E o outro depois dele? Ele fez umas perguntas estranhas. Aí eu falei assim, ô Solange, está com algum problema? Você tá fazendo essas perguntas assim para mim? Aí ela disse, não, papai falou que você estava doido. Você ficou doido, que agora só queria saber da igreja. Todo o dinheiro que ganhava era para dar para os pastores, que não estava com juízo bom, não. Eu estou perguntando assim porque eu estou preocupado. Então, eu acho que a rejeição é uma dificuldade. Tal. Eu, no caso, eu levei na esportiva, eu ri e tal. Ela viu que eu não estava doido só por Jesus. Né? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. É a oposição do mundo, mas a Bíblia fala que a amizade com o mundo é oposição a Deus. Né? Então, eu tiro de letra. Eu acho que você tem que entender que você mudou de reino. Você aceitou Jesus, você mudou de reino. Você não mudou de time, não. Você não torcia como se Joaquim passasse a torcer para o Flamengo. Não é uma mudança qualquer, até porque ele veio para a maioria, para quem é mais feliz. Mas imagine, você mudar de reino, você mudou de uma metodologia de vida, de princípios de vida totalmente diversos. Porque antes você vivia nas trevas e passou a viver na luz, o reino de Deus. E aí há um choque gigantesco. De um reino que você vivia e que o príncipe das trevas não tinha por que lhe torturar, lhe fazer sofrer, porque você era do reino dele. Aí você veio para o reino de Deus e o príncipe das trevas, a Bíblia fala, o príncipe deste século, o mundo que jaz nele, encontra-se caído nele, vai te fazer sofrer. Então precisa entender isso. Nós estamos numa batalha de verdade. Não entender isso é certeza do fracasso. Já que Jorginho perguntou sobre dificuldade, eu lembrei aqui de uma pergunta que uma pessoa, uma telespectadora, fez. Ela fez essa pergunta mais cedo. Ela me viu, falou, hoje vai ter o podcast e tal. Pergunte ao pastor como ele faz para se manter aparentemente, é claro, foi o termo que ela usou, tão forte mesmo diante de críticas às vezes. Ela falou assim, não que ela saiba de alguma crítica, mas ela falou assim, que certamente... Pastoreio é crítica. Em qualquer área, né, Jorginho, da vida, em qualquer área, pastor. Seja na área profissional, na vida pessoal, e ainda mais na vida ministerial. O senhor é líder de muita gente, muitas pessoas estão debaixo da sua liderança, e certamente há críticas. E como é que a pergunta dela foi, como é que o senhor faz para lidar com essas críticas e se manter firme no propósito? Primeiro é entendendo que eu não sou perfeito. E se eu não sou perfeito, eu erro. E se eu erro, eu vou ser criticado. E se eu sou criticado, eu tenho que procurar não errar. O próprio Jesus perguntava, o que os homens dizem que eu sou? O próprio Jesus fazia uma enquete, e aí, estão achando o quê? Estão gostando do meu ministério? Estão satisfeitos? E a gente nem faz isso.
Né? Então, entender que erra, que é falho, que está sujeito à crítica, que tem muita gente que critica de um modo honesto, que realmente quer o melhor para a obra, o melhor para o reino. Tem aqueles que criticam porque, como eu falei, se você der ouro em pó, ele vai reclamar porque em pó é mais difícil, que era melhor sem barra. Se você der ele mel, ele vai dizer que esse mel é doce, mas estraga, era melhor açúcar, que é menos doce, mas não estraga. Então, o que fizer vai ter oposição. O pastor Maurício, ele dizia que tem gente que não pode ir para o céu, que lá, se a toalha for com detalhes de ouro, ele vai dizer que ficava mais bonito se fosse de prata. Ele vai reclamar. Ruas de ouro, mar de cristal. Faz, não, esse mar de cristal não combinou. Era melhor que o mar fosse de outro metal, de outra pedra preciosa. Tem gente que reclama de qualquer jeito. E aí você precisa ignorar, porque há um adágio oriental que diz que os cães uivam a lua e ela não se move por isso. Os cães ladram e a caravana continua passando. É esse sentido. Quando é um cão, quando é um lobo, ignorar e não mudar a postura. Quando é um cristão de verdade, entender que você não é perfeito, que pode mudar, pode melhorar. E eu estou me esforçando para ter o direito, o privilégio de ser chamado de servo inútil. A Bíblia diz que quando a gente faz tudo que nos manda, que o Senhor manda, nós vamos ser chamados de servo inútil, só faz o que manda. E eu nem o que ele manda eu fiz, então eu nem inútil sou, eu sou pior. Então se eu sou assim, por que eu vou reclamar? A irmã que fez a pergunta mandou aqui uma mensagem agradecendo pelo fato do senhor ter respondido, né? E que ela seja assim também na vida dela, entenda que ela está sujeita à crítica e que erra também, e que não é perfeita, e tem crítica que não tem jeito, que a pessoa vai reclamar, é melhor ignorar. E aí é que a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes é uma crítica verdadeira de um hipócrita. É uma pessoa que não merece crédito, mas a crítica dele pode ser interessante ouvir, porque você talvez precise melhorar naquela área, mesmo sendo um filho do diabo falando. Então o segredo é filtrar. Filtrar tudo. Como disse Paulo, reter o que é bom. E não se aborrecer absolutamente, não se aborrecer. É fácil não, porque a gente é um ser humano dotado de emoções, e as emoções às vezes nos ferem. Com certeza.